Olá pessoal, eu sou a professora Vânia Araújo e hoje eu estou aqui com a fantástica professora Rebeca. A gente vai falar para vocês sobre a redação da Secretaria de Educação do DF. A gente sabe que vocês estão ansiosos com essa redação, até porque é uma redação que vale 1/3 de toda a sua prova, né? Então, se você fizer uma boa prova de língua portuguesa, fizer uma boa redação, você sabe que o resultado será excepcional. E aí eu me uni à professora Rebeca, porque eu sei que é a melhor. E aí a gente vai te dar umas dicas. A Rebeca escolheu uns temas muito interessantes, temas relevantes mesmo da atualidade, para falar um pouco para você, explicar um pouco como é que a banca pode cobrar isso. E eu vou entrar com a parte técnica, te ajudando a montar essa redação da forma como você deve fazê-lo. A gente sabe que o CESP é uma banca que cobra a redação de uma maneira muito particular, que se diferencia de todas as outras. A redação do CESP ela é expositiva e tem uma estrutura que é uma verdadeira quebra de paradigmas, não é? É uma estruturazinha mais livre, mais tranquila e que privilegia o conteúdo. A forma vai ficando em segundo lugar. Se você observar lá no edital, a banca diz, a redação vai valer 40 pontos. Desses 40 pontos, o que a gente pensa? 38, 39 serão destinados ao conteúdo. 1 ponto ou 2 no máximo serão destinados à estética. Daqui a pouco eu vou te explicar. Por que daqui a pouco eu vou te explicar? Porque primeiro eu vou pedir à professora Rebeca que fale um pouco desses assuntos, como eu te falei, que são mais emblemáticos, para que você depois, juntamente comigo, saiba como pegar esses assuntos emblemáticos dos quais ela vai falar e encaixar isso na redação de uma forma bem clara, bem tranquila, para que você tenha tranquilidade de depois treinar. A gente sabe muito bem que o segredo da redação é treino. É treino. Os meus alunos sempre me perguntam, professora, me indique um bom livro de redação. Eu falo, perca tempo e nem jogue seu dinheiro fora. Treine, treine, faça redações. Vai pegar esses temas dos quais a Rebeca vai falar e já vai começar a montar suas redações. Obviamente você vai ler um pouco mais, né, para dar um maior estofo para o seu texto. Agora, o treino é que vai fazer com que você atinja a perfeição. O que eu te aconselharia? Vá fazendo pelo menos 2 redações por semana. Antes de eu passar a bola para a Rebeca, já vou logo te explicar. Às vezes os alunos dizem assim para mim, ô professor, o que adianta eu fazer redação se não há quem corrija? Adianta e muito, porque só de você se obrigar a organizar as ideias, a saber o que colocar no papel, a concatenar isso na sua cabeça e pôr no papel, você vai ver que funciona perfeitamente. E depois dessa aula, depois que a Rebeca te falar aqui sobre esses assuntos, você vai ver que sua redação vai ficar perfeita. Vou passar a bola para a Rebequinha. Vai lá, Rebeca. Olá, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui com você e principalmente aqui ao lado da Vânia, nessa oportunidade que a gente tem de te passar um pouco mais de tranquilidade para que você possa, inclusive, melhorar a sua autoestima na hora de você dissertar sobre o tema de atualidades que vai estar na sua redação. Eu, particularmente, elegeria o tema de refugiados. A crise dos imigrantes hoje no mundo é talvez um dos principais temas que mais repercutem nos últimos anos para cá, né, na imprensa, tanto internacional como também aqui no Brasil, já que nós estamos recebendo, né, uma parte, claro que pequena, né, em meio a esse mar de pessoas, mas nós brasileiros também estamos aqui diretamente relacionados com essa crise. Primeiro eu queria dizer para você que tudo começa, ou boa parte da problemática ligada aos refugiados começa em 2011. Em 2011, as redes sociais provocaram um fenômeno chamado Primavera Árabe. A Primavera Árabe é talvez a origem que todo professor de atualidades utiliza para explicar o conflito na Síria. O povo árabe, que tradicionalmente é governado por ditaduras, que inclusive foram impostas pelos Estados Unidos, Europa e Rússia, as grandes potências, o Oriente Médio, rico em petróleo e sempre cobiçado pelas grandes potências, principalmente depois que o petróleo passou a ditar, né, a energia mundial, a gente tem então uma questão estratégica no Oriente Médio. E isso faz com que a gente então parta da Primavera Árabe, que eclode em 2011. E o termo primavera, não sei se você sabe, Vânia, primavera, você sabe de onde veio isso? Primavera?
É engraçado que sempre que uma pessoa... Não sei se você se recorda de Platão, que ele dizia o mito da caverna, Sim. onde o ser humano, quando tem conhecimento, tem luz. E quando o ser humano vive na caverna, é ignorante. Então é como se o mundo árabe fosse ignorante e as redes sociais tivessem colaborado para um despertar do mundo árabe. Então houve uma primavera no mundo árabe. O povo, a mentalidade do povo aflorou. Então, assim, é um momento muito importante para o mundo árabe. Por isso que eu te falo que você tem que chamar a Primavera Árabe em 2011 para poder entender o que está acontecendo na Síria. O povo árabe se levantou contra as ditaduras. E o povo árabe conseguiu derrubar 4. Na Tunísia, no Egito, na Líbia e no Iêmen, os ditadores foram colocados para correr. Só que na Síria, o povo não consegue. E eu não sei se você sabe que o diferencial da Síria é porque você tem Bashar al-Assad, o ditador sírio, intimamente ligado, contando com apoio explícito da Rússia. Então, quem apoia a Síria, quem apoia a ditadura da Síria, os 16 anos de governo do Bashar al-Assad, mais 30 do pai dele, 46 anos que a família Assad governa a Síria, nós temos então um apoio explícito da Rússia, de Putin. Então perceba também que esse conflito na Síria nos faz relembrar praticamente a Guerra Fria. Existem interesses da Rússia e dos Estados Unidos diretamente envolvidos nesse conflito. Mas também a gente tem a problemática da população. Segundo a ONU, segundo dados recentes da ONU, mais de 4 milhões de pessoas já saíram da Síria. São refugiados. E uma coisa muito importante que você também tem que dominar é a diferença da palavra imigrante para refugiado. A ONU fez um alerta ao presidente Michel Temer. Na ONU, o presidente Temer disse que o Brasil tinha recebido mais de 95 mil refugiados. A ONU disse que esses não são os números correspondentes à realidade. A ONU disse que o Brasil recebeu no máximo 20 mil refugiados. Só que o presidente Temer alegou que só de haitianos foram 80 mil. Mas a ONU complementou dizendo que os haitianos não podem ser considerados refugiados. Os haitianos vêm ao Brasil tentando fugir de desastres naturais, de catástrofes provocadas pela passagem de terremoto, furacão. Então você não pode atribuir aos haitianos o status de refugiado. Ué, então quem tem o status de refugiado? São aqueles que fogem de guerras. São aqueles que são perseguidos políticos e também religiosos. Então a gente tem que separar o joio do trigo para não cometer algumas gafes na hora da prova e tratar de conceitos que de repente a gente não domina. Então muito cuidado ao falar dos refugiados. Na Síria são refugiados porque são pessoas que, além de fugir de uma guerra civil, também fogem da ação de grupos terroristas como o Estado Islâmico, que querem impor a religião deles à população e forçam o deslocamento de milhões de pessoas na Síria. A gente também tem que entender que não só na Síria, mas pessoas também no Iraque fogem de guerra. E principalmente na África subsaariana. A África é dividida em duas. O deserto do Saara divide a África. Para cima do Saara, a África é árabe. Lembra do Marrocos? O clone? Somente por amor. O Marrocos fica no norte da África. Marrocos, Egito, Argélia, Tunísia e Líbia são árabes e são africanos. Abaixo do Saara, aí a África é negra. E é justamente onde a África é negra que a gente também está presenciando pipocar uma série de guerras civis. A gente tem problemas também religiosos, o Boko Haram na Nigéria. A gente teve um refugiado no Brasil, um atleta na Olimpíada que, ao cruzar a linha de chegada, fez um símbolo de protesto contra o governo da Etiópia e está morrendo de medo de voltar para casa. A gente também tem ação de grupos terroristas
na Somália, como por exemplo o Al-Shabaab, é um grupo que vem infernizando o Quênia e a Somália. Então fica atento também à criação do Sudão do Sul, que é o mais novo país do mundo, e é claro que se ele é o mais novo país do mundo, é porque alguma coisa de errado tem ali. E queria também só te atiçar a curiosidade, o padrinho do Sudão do Sul é George Clooney. Ele apadrinhou o país e aquela propaganda da Nespresso, do cafezinho que ele toma, veja só aquela mulher tentando, né, engabelar, é George Clooney, onde já se viu aquilo, Vânia? Né? Alguém tentando engabelar o George Clooney, enfim. E aí aquela propaganda da Nespresso só foi possível, né, porque ele colocou uma cláusula lá no contrato que o café da Nestlé tem que ser plantado lá no Sudão do Sul. Lá no Sudão. Né? Então é um ativista, é um formador de opinião, né? E são esses os elementos que você tem que dominar na hora que for falar aí de refugiados, na hora de falar da Síria, na hora de falar de onde partem as principais correntes, e é claro sabendo que o principal destino é a Europa. E dentro da Europa, ninguém recebe mais refugiados do que a Alemanha. Beleza? E, Rebeca, vamos aproveitar e falar para a turma. Pessoal, já vai anotando aí, ó. Olha o tanto de coisas que a Rebeca já te disse. Não dá para você memorizar tudo isso. Então, o que você faz? Pega aí uma folhinha e já vai anotando. Porque anote os nomes dos países, anote o Boko Haram para você pesquisar, anote o Bashar al-Assad para você pesquisar, porque tudo isso depois serve como estofo para você colocar na sua redação. A gente hoje vai tentar montar aqui justamente uma redação sobre a história dos refugiados. Então tome cuidado, já vá anotando isso, porque depois você pesquisa para você compor esse conjunto de informações que você vai colocar no papel. Né? A Rebeca está te dando um monte de informações, já vá anotando as palavrinhas-chave para depois você pesquisar para montar uma bela redação. Vamos lá, Rebequinha. Isso aí. Qual outro tema, Vânia? Aí nós temos agora desenvolvimento sustentável. Opa, esse é um temaço. Crise energética, perfeito, também, né, Rebeca? Você sabe que energia é um tema assim que os professores de atualidades, as provas de atualidades abordam muito. É verdade. Essa questão ligada à Petrobras, ligada ao preço do petróleo, não sei se você sabe, o preço do barril do petróleo caiu muito. Os Estados Unidos andaram mexendo com xisto. Isso alterou a lei da oferta e da procura do petróleo. E também a questão das fontes alternativas, muito desenvolvimento agora e linhas de crédito voltadas para energia solar, eólica. O mundo hoje está se declinando um pouco mais nos debates, nas discussões a respeito aí, né, de mudança climática. Também é um temaço, não é não, Vânia? Com certeza. O aquecimento global, as mudanças climáticas, a própria passagem desse furacão Matthew lá pelo Haiti, né, causando muita destruição, muitas mortes. Então, são sempre temas relevantes que possivelmente podem cair. Vai anotando, turma. Agora, eu queria inclusive falar para o pessoal o conceito, a definição de desenvolvimento sustentável. Perfeito. Primeiro, eu queria que você localizasse historicamente. A gente inicia a Revolução Industrial no século XVIII. E de lá para cá, a máquina a vapor, ela reina. O modo de produção da humanidade foi profundamente alterado. E a máquina a vapor, para funcionar, ela é movida a carvão mineral, que é um dos principais combustíveis fósseis que tanto colabora com a emissão de gases de efeito estufa que estão fazendo a temperatura global se elevar. É claro que nem todos os cientistas concordam com esta teoria. É difícil você encontrar algum tema em atualidades que guarde consenso. Nas atualidades, muita discussão, muito debate e também muitas controvérsias. Então, fica bem à vontade também para, de repente, expor sua opinião, mas tenta sempre embasar sua opinião em elementos objetivos, em informações que estão circulando, né, circulando de maneira rotineira entre as redes sociais e também na mídia, que tudo isso, né, vai fazer, inclusive, com que você consiga defender melhor o seu ponto de vista. Inclusive, Rebeca, o que está acontecendo hoje na prova do CESP é justamente isso. O CESP, ele não quer mais que o aluno, que o candidato emita a abonação, ele não quer que o candidato dê opinião. Ele quer o texto ele é meramente conceitual. Uhum. Então, ele diz, descreva aí a guerra lá na Síria. Então, ele tem que apenas ler sobre aquele assunto
e plasmar essa informação no papel. Vânia. Não é um texto em que ele imita a opinião, ele precisa mesmo conceituar, que é justamente isso que você está falando. Ele tem que ler e apenas traduzir isso de forma clara para o examinador, plasmar essa ideia no papel, né, sem emitir abonação, o que para ele é excelente, já que as opiniões são tão conflitantes, o que vai fazer com que o examinador valorize o texto dele? É mostrar essas opiniões conflitantes. Que legal. Não é de forma bacana? objetiva De forma e baseada em fatos históricos, geográficos, políticos. Eu queria te fazer uma pergunta como professora de redação. E queria até expor que para a atualidade tudo é muito novo, porque a gente sempre está acostumado com itens. Agora a tendência está sendo cada vez mais a gente se aproximar da redação. Eu queria te perguntar, de frente com Gabi aqui, o que você acha de temas polêmicos como impeachment, Lava Jato? Não, a banca não dá tiro no pé, ela não vai cobrar temas polêmicos. Mas as pessoas me cobram dentro de sala de aula que eu fale, que eu opine. Aí sabe o que você diz? Fale, baixe as provas do SESP e veja o que o SESP vem cobrando. Olha só, vamos pegar aqui a prova da Polícia Civil de Pernambuco, que o SESP aplicou há cerca de 2 meses. O SESP pôs lá, itens de atualidade. O que ele cobrou? Mobilidade urbana. Vi uma mobilidade de urbanização. urbana, perfeito. Essa de urbanização. Agora, eu tenho uma dica bacana aqui para os nossos alunos. Na prova da Polícia Civil de Goiás, tudo bem, a redação, o tema foi da parte de processo penal, mas o primeiro texto que o SESP deu na prova de interpretação de texto era um texto que falava sobre a educação como fator de redução da criminalidade. Claro. Olha que tema fantástico, a educação como fator de redução da criminalidade. Então eu também acho que esses temas mais polêmicos... Polêmica não, a banca ela vai cobrar assuntos que sejam emblemáticos, que envolvam mesmo a discussão por parte da sociedade e das autoridades constituídas, mas que não envolva temas polêmicos. Claro, né? Esse é o caminho. Então, voltando aqui ao conceito de desenvolvimento sustentável, eu não sei se você sabe que ele aparece em 87, e ele foi então definido como aquele desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, mas sem comprometer a capacidade da Terra de também atender às necessidades das futuras gerações. As futuras gerações, aqueles que virão, os nossos netos, filhos e toda a humanidade que está por vir, está por chegar, eles também têm o mesmo direito que nós de usufruírem de recursos naturais, de abundância energética, de recursos naturais como água, minérios, florestas, para que eles possam também promover a prosperidade e o desenvolvimento de sua sociedade. Então é importante que você conceitue, que você domine esses conceitos, o que é desenvolvimento sustentável, o que é refugiado. Um outro tema que eu também coloquei como possível aqui na nossa lista foi o tema das Olimpíadas. Você sabe que a Olimpíada é um momento que há uma discussão muito grande interna, não só no país que vai sediar, mas no mundo todo, se realmente vale a pena sediar uma Olimpíada. Hoje é uma discussão que, inclusive, envolve cidades muito bem estruturadas ou muito bem infraestruturadas que simplesmente recusam. A população, inclusive, se coloca contrária à candidatura. Então, qual o legado das Olimpíadas? O que o Brasil aprende? O que o Brasil e principalmente a população carioca levam, como benfeitorias, como coisas positivas que ficarão para o país e para a cidade? Qual foi a imagem que o Brasil, de repente, passou aí? Qual foi a questão também do planejamento, nossos erros cometidos, como sempre, na hora de planejar? Então, a Olimpíada também pode ser um tema possível, não quis desprezar esse momento, porque repercutiu, e inicialmente repercutiu muito mal para o Brasil. Depois é que a gente conseguiu dar uma volta aí por cima, de maneira sempre na ginga e na manha. Mas enfim, ainda bem que rolou, e a gente conseguiu, pelo menos na minha opinião, a gente conseguiu matar no peito essas Olimpíadas. E queria lembrar que as Olimpíadas também inovaram com a criação do primeiro Comitê Olímpico para Refugiados. Então foi inédito, Então até a Olimpíada tocando nesse assunto. E eu acho que tem também o fato de que, por exemplo, a gente também não pode olhar somente o lado negativo, tem um lado positivo. Sabe o que eu falo para os alunos trabalharem também?
Nas Olimpíadas as pessoas ficam mais voltadas para a prática de exercício. E se pratica exercício, preserva a saúde. Então eu peço a eles que produzam temas sobre isso também. Legal. A influência das Olimpíadas no sentido de fazer com que o brasileiro desperte essa consciência para a prática de exercícios, para ele manter a saúde. Tem que ter alguma coisa boa disso aí, né, Rebeca? Com certeza. E também, assim, a formação até de ídolos, sabe? Como é que a gente, por exemplo, eu só da época, assim, eu lembro de Barcelona, 92, Marcelo Negrão, o Aurélio Miguel. Hoje é uma tristeza esse Aurélio Miguel, mas enfim, na época, né, medalhista e a seleção de futebol em 94, com a conquista da Copa, né? E agora essa morte do Carlos Alberto Torres me fez até ficar meio nostálgica. Foi mal. Mas enfim, tem outros temas aqui também super possíveis, né? Que podem estar lá na nossa prova. Um outro tema que também vem pipocando aí é terrorismo. E a gente sabe que o terrorismo, ele vem, como é que a gente pode dizer? Ele vem se intensificando a cada ano, a cada década que passa. Quanto tempo do 11 de setembro, né, de 2001? Poxa, foi ontem, 15 anos, foi ontem. E olha como é que a gente, por exemplo, tem hoje o mundo também tentando se integrar um pouco mais, as inteligências, como é que é a forma também de fluir as mensagens, hoje a forma que a gente se relaciona, a própria forma que a gente montou essa aula, a comunicação que a gente manteve, que loucura! Quando a gente começou a dar aula, nada disso seria possível. Disso, sem dúvida. Né? E que fenomenal eu, por exemplo, estar vivendo essa época de revolução tecnológica. Então, a revolução tecnológica é também um tema aí, né, que permeia as atualidades. E a tecnologia, inclusive, na educação. Isso, que eu ia comentar com você. O Correio Brasiliense, há cerca de 2 dias, publicou uma matéria, patrocinada, mas interessante, falando exatamente sobre isso, que a escola brasileira, ela não está conseguindo acompanhar os avanços tecnológicos. Então, ela está ficando sempre defasada. E é isso que desestimula o aluno. Então, para a educação, esse é um tema perfeito. A maioria, excelente cair numa redação. Pelo menos nas escolas privadas, a maioria deles tem celular, Android, e ou proíbe-se ou libera-se, e ao invés de trazer aquele celular para o conhecimento, para pesquisa, né? E na rede pública também, eu fico vendo assim, como seria muito mais barato economizando com papel se desse um tablet ali na hora de uma matrícula, como é que a tecnologia também pode aliar o social com o ambiental e ainda trazer prosperidade, geração de renda. E atrair o aluno mais para a escola, né, Rebeca? Que é um dos principais fatores da evasão. É realmente lamentável que em pleno século XXI ainda existam muitas escolas de lata no Brasil. É verdade. Né? Então a gente se pergunta como é que um aluno vai querer voltar para a escola. Realmente é chocante. Eu estava pesquisando muito sobre a Unesco. Não sei se você sabe que a Unesco é a agência especializada da ONU que trata de educação, ciência e cultura. A Unesco ela traz alguns dados alarmantes. A Unesco traz, por exemplo, dados, né, de que no Brasil, o brasileiro ele tem uma média de apenas 7 anos na escola. Então, como que o Brasil pretende prosperar e se desenvolver se a maior parte da população tem em média entre a 6ª e a 7ª série? Então, a maior parte do povo brasileiro nem ensino fundamental tem. Não completa o básico, não completa nem o fundamental. Né? Primeiro porque, de repente, nada atrai na escola. E segundo, por uma necessidade de ajudar a complementar o orçamento familiar. Então, o Brasil é também um país de desigualdades. E o Brasil traz um outro dado também muito entristecedor, também dado esse publicado pela Unesco, que 75% das meninas em idade escolar que engravidam não retornam à escola. Então, não há uma política no Brasil para tentar, né, fazer com que essa menina tenha um futuro melhor. O futuro da mulher depende necessariamente da independência econômica dela. Então, permitir que uma menina não conclua seus estudos por conta de uma gravidez é também colaborar para que o futuro dela seja cada vez mais dependente. Essa é uma parte da população que compõe uma geração que o IBGE chama de neném. Ela nem trabalha e nem estuda.
Fica atento ao IBGE, fica atento ao IPEA, a notícias, né, que repercutem, a dados que são publicados. São informações sempre importantes para rechear, né, o seu embasamento. Vamos para um outro tema. E coincidentemente, Rebeca, na prova da PM de uma PM de um desses estados, eu não me lembro de qual, o CEF cobrou exatamente este tema de redação: jovens à margem da vida. Ele fala dos rapazes que, por não terem estudo, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, e das meninas, por terem uma gravidez precoce, não voltam mais à escola, e aí esses jovens ficam aí à margem da vida. Foi um dos temas de redação que o CESP cobrou na prova da PM, que é muito interessante, que tem tudo a ver com uma prova da Secretaria de Educação. Sim, e retrata a realidade do Brasil. Sim. Cruel. De certa forma, é uma realidade muito cruel, dramática. E eu acho que as discussões, às vezes a gente quer discutir, de repente, PEC, MP, e a gente deixa passar questões que estão ali na base e são fundamentais. Isso. E que envolvem o universo da Secretaria de Educação, porque nós, professores, temos essa obrigação, né, de fazer esses questionamentos. E a banca, eu acredito que ela vai cobrar, é um tema, sim, que seja realmente voltado para o universo, para o interesse de um professor. Claro. Né? Que esteja diretamente relacionado à realidade, né, que ele vive. E nossa realidade é não só composta de elementos brasileiros, mas também elementos internacionais, porque a criançada também busca o professor e dialoga. Eu estava na natação do Miguel e uma menina de 8 anos virou para o professor e falou: esse governo nosso é muito incompetente. E eu queria entender de onde ela tirou aquela frase. Não tentando, né, também entrar no mérito, mas ela deve ouvir em casa, ela também convive com informações que de repente vão fazer ela expor uma série de elementos aí, questionamentos para os professores dentro de sala de aula. E nada melhor do que estar, né, por dentro. Olha, um outro conceito que eu também queria te passar é um conceito ainda voltado ao desenvolvimento sustentável de Amazônia Azul. A gente fala muito da Amazônia, da floresta amazônica, e a gente esquece da Amazônia Azul, que é o mar brasileiro. Em tempos de pré-sal, em tempos aí, né, de questões territoriais, eu queria também que você soubesse que o Brasil não tem só a Amazônia Verde, não. O Brasil também tem a Amazônia Azul. E voltando também a falar dessa questão de Amazônia Azul, o mar do Brasil, 200 milhas náuticas, segundo a Constituição, que o Brasil tem direito de explorar economicamente. Queria falar da água. Não sei se a crise hídrica aqui do DF, não sei se a questão da dengue, da zika, chikungunya, mas eu sinto que também a água é algo que pode estar presente na nossa prova. O que você acha, Vânia, essa questão mais ligada a um recurso natural? Eu acho interessante, sim. Essa crise hídrica nossa, inclusive com os nossos reservatórios funcionando num nível muito abaixo, né, do normal, e a DAS autorizando uma cobrança extra, né, para quem utilizar muita água. E eu acompanhando em 2014 o que acontecia no sistema Cantareira, duvidei que isso chegasse aqui. Achei que a gente estava... E também, Rebeca, a gente tem que pensar o seguinte: às vezes o aluno ele está aqui em busca de que a gente acerte o tema. Professor, acerte o tema aí para mim. E não necessariamente a gente tem que acertar, mas esses assuntos que a gente discute aqui, eles são assuntos que você lê sobre isso, depois qualquer outra coisa que caia na sua prova de redação, você já tem informações. Isso vai te ajudando a formar um conjunto de informações que qualquer outro tema que a banca te cobre, você está bem informado. Claro. Né? Então, esses assuntos eles são muito emblemáticos nesse sentido. Não é que a gente tenha a obrigação de adivinhar o tema, mas isso aqui vai ajudá-lo a formar esse conjunto de informações que depois ele pode usar qualquer tema que a banca cobre lá, até porque a banca vai cobrar a atualidade dele. São informações que dialogam, né? Com certeza, entre si. Com certeza. Então tudo vai fazendo sentido e a gente vai vendo as coisas com um pouco mais de clareza. É verdade. Né? Então, essa questão também do desenvolvimento sustentável, como é que ela puxa, né, da ecologia, aquecimento global, a questão da água, né, a questão da tecnologia também, como é que ela pode ser utilizada favoravelmente, né, ao nosso desenvolvimento e prosperidade. O problema seríssimo de energia que esse país nosso tem vivenciado, né, Rebeca, também. Falta de planejamento na área, né? A gente ficou muito confortável durante décadas aí,
E parece que aquela crise da década de 90 do governo do Fernando Henrique não deixou lições, né? A gente se esquece rápido. Mas são temas todos que dialogam. Quer ver um outro tema também que eu queria abordar com você? Não sei se você sabe, já ouviu falar de um conceito chamado janela demográfica. Eu não sei se você sabe que tanto a economia como a geografia utilizam muito a janela demográfica para dizer que esse é um dos momentos mais importantes que uma sociedade pode atravessar. Janela demográfica é quando a maior parte da população está em idade adulta. Aqui no Brasil somos 206 milhões de habitantes. E esses 206 milhões de habitantes, eles estão divididos entre crianças, jovens, adultos e idosos. E hoje, a maior parte da população brasileira é adulta. Esse é o momento mais importante, essa é a janela demográfica. E janela tem um sentido bem poético, é uma hora de oportunidade. A gente vai abrir uma porta, uma janela, e quem vai abrir é a população adulta. E a gente tem que se agarrar nessa janela demográfica porque é ela que vai permitir que o país construa uma base para receber, num futuro próximo, uma população de maioria idosa, que vai ter sérios custos, que vai ter sérios problemas, essa maioria idosa, com áreas como saúde e previdência. Talvez por isso o tema da previdência seja tão espinhoso e o presidente Temer, inclusive, correu dele. Mas é um tema que, hora ou outra, a gente vai ter que se debruçar e eu também queria que você formasse sua opinião sobre a questão da previdência, sobre a questão da nossa janela estar se fechando e o Brasil estar se aproximando de uma população de maioria idosa. Então, queria que você raciocinasse um pouco mais sobre as características da população brasileira. Somos a quinta nação mais populosa do mundo, mas é claro que isso tende a se desfazer. O próprio IBGE e a ONU sabem que vai chegar um momento que o povo brasileiro vai parar de ter filho, a gente já está passando por isso. E tudo no Brasil é muito rápido. A gente se urbanizou muito rápido. A gente parou de ter filho muito rápido, né? Então essa rapidez, essa celeridade das transformações da sociedade brasileira, elas também causaram sérios problemas, né? A gente não pode amadurecer muito rápido. A gente tem que obedecer os estágios, né? A própria vida está aí para mostrar isso. Ninguém pode queimar a etapa. E o Brasil queimou várias. Então a gente não tem infraestrutura, a gente tem problema sério de saneamento básico, a gente tem criança que vai para a escola para comer, a gente é uma sociedade, o próprio índice de Gini está aí para demonstrar coeficientemente, né, eu tenho um coeficiente de Gini, ele comprova matematicamente o quão desigual somos nós. Né? Então fica atento aí a características da sociedade brasileira. Nossa, tem tanta coisa que eu poderia falar, mas a gente tem que ir para nossa redação, não tem, Vânia? Temos que montar o nosso texto, Rebequinha. E são tantos assuntos interessantes que a gente tem para falar, poderiam rolar vários desses encontros nossos, a gente sem repetir nenhum tema. Que bom. Vamos então, turma, começar aqui. Eu sempre falo isso para os meus alunos, porque eu vou pedir a câmera aqui para mim, por favor, Welton. O que eu expliquei para vocês? A redação do CESP, ela tende a ser expositiva. Então, nós ainda temos na nossa memória, né, assentada na nossa memória, assentado aquele modelo de redação tradicional, em que você faz uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Esse modelo, ele é preconizado pela teoria literária, mas para dissertação argumentativa. O CESP é a banca que quebra paradigmas sempre. O CESP é a banca mais vanguardista que existe. A prova dele é maravilhosa, é fantástica de fazer, mas você sabe que ele é vanguardista e a gente tem que ir nessa vanguarda. Então, que tipo de redação é a cobrada por ele hoje? É a dissertação expositiva. E o que caracteriza essa dissertação? Essa quebra de paradigmas. Na dissertação expositiva, veja o que eu estou te dizendo e com muita seriedade. Como a banca, ela elenca aspectos para você abordar e como esse texto ele é mais conceitual e menos opinativo, o que você deve fazer? Você vai sacrificar um pouco aquela estrutura tradicional para você pegar essas informações que a Rebeca te deu e plasmar no papel. Como assim? Eu sempre falo para os meus alunos o seguinte, Rebeca, hoje você não é obrigada a abrir um parágrafo específico para a introdução. Essa introdução ela já pode ser feita nas linhas iniciais
do parágrafo que você vai abrir para explicar o primeiro aspecto elencado. E nunca se faz conclusão. E eu explico muito claramente aos meus alunos, por que eu não faço conclusão? Ora, eu faço uma conclusão num texto argumentativo, porque para eu argumentar eu vou tentar te convencer de alguma ideia. Então, se eu exponho a minha ideia, eu monto o meu texto tentando sustentar essa ideia e depois eu concluo para garantir a coerência da informação. E assim eu ganho a sua adesão ao meu ponto de vista. Como o CESP, ele cobra dissertação expositiva, que é conceitual, que é informativa, o que aquele examinador quer de você? Que você apenas informe a ele o que sabe do assunto. Vamos imaginar, a banca vai te cobrar desenvolvimento sustentável. Então, ela pega este tema amplo e te entrega. E diz assim, dentro deste tema amplo, eu quero que você esclareça alguns aspectos. E aí ela elenca esses aspectos. Isso significa o quê? Que você tem que explicar a ele o que você sabe sobre aquele assunto. Então, você tem que concluir isso? Não, você não tem que concluir, porque você apenas deu a ele as informações de que ele necessitava, que ele queria. Então, por isso, você não precisa concluir o texto. Na verdade, é muito mais fácil, Rebeca. As pessoas, num primeiro momento, eu vejo nas minhas aulas presenciais, num primeiro momento os alunos ficam chocados e dizem, professora, essa redação não tem pé nem cabeça. Mas depois que eles se habituam a fazê-la, eles olham para mim e falam, não quero nunca mais voltar para aquele modelo tradicional, porque isso aqui é prático. Isso aqui é prático. Eu digo a ele o que eu sei sobre isso e pronto, e acabou, não tem muita enrolação. Né? Então, é um texto muito mais fácil. Aí, por isso, eu montei aqui para os nossos alunos. Olha só que bonitinho esse caderninho. Aí, vamos lá. Primeira coisa que a banca faz, neste caso aqui, Rebequinha, eu peguei sobre a crise migratória, foi o primeiro tema que você mencionou aqui para os nossos alunos. O que a banca normalmente faz? Ela dá este texto, só que olha que interessante o comando. Ela diz, considerando o fragmento de texto acima como meramente motivador. O que significa texto motivador? Significa que o candidato não pode fazer alusão a nada do que esteja naquele texto. Que ele é apenas motivador. Motivador, ele serve de norte. Norte para o que você vai escrever. Então, não use nenhuma informação que nele esteja. Só serve de norte. Câmera para mim, por favor, Welton. Aí os alunos me perguntam assim, professora, mas se ele só serve de norte, se ele é apenas motivador, eu nem vou perder o meu tempo lendo. Leia. Leia sim, porque como eu te falei, é ele o que vai nortear a sua linha de raciocínio. É ele que vai nortear. Foi muito interessante, numa dessas provas de concurso, o CESP deu como tema a interiorização da violência. E muitos candidatos que fizeram esse tema por não lerem o texto motivador escreveram sobre a internalização. Isso. Quando a banca falou a interiorização da violência, o que o sujeito entendeu? É que a violência hoje está tão banalizada que as pessoas já acham isso aí muito natural, então internalizaram. Na verdade, a interiorização da violência estava no texto motivador. É justamente o fato de que hoje os bandidos preferem ir... exatamente. O policiamento menos ostensivo. Exatamente. Só que o que acontece? Claro. Quando o candidato está fazendo prova, Rebeca, ele se apega às palavras, né? E aí ele preocupado em escrever logo. Riqueza de vocabulário é fundamental. É fundamental. Ler sempre, né? Conversar, usar palavras. Claro. Ó, esse nosso bate-papo aqui, ele já é o que eu falei para os nossos alunos. Anote as palavras-chave, pesquise. E o CESP, ele é muito traiçoeiro nesse sentido, porque uma palavrinha que ele coloque ali pode fazer com que você dê o item como certo ou dê o item como errado. É o que está aqui, ó. Ele diz claramente para você. O fragmento de texto acima é meramente motivador. Então, não use nada do que nele esteja. Aí ele diz, produza um texto dissertativo. Professor, mas ele só me falou dissertativo, ele não está dizendo que esse texto é expositivo. Como é que você vai saber que esse texto é expositivo? Porque você está vendo que ele elenca aspectos. Pelo fato de elencar os aspectos, você já sabe que esse texto é expositivo. Por quê? Porque você vai apenas dar informações ao examinador sobre o assunto. Então, na prática, ele é um texto informativo, não é opinativo. Aí a banca diz acerca do seguinte tema. Qual é o temão aqui? Crise migratória, o maior desafio para a Europa. A professora está ficando sem voz. Aí sim, o que eu já falo logo para os meus alunos?
deixa esse temão de lado, porque o examinador vai atribuir nota aos aspectos. Então, larga esse temão para lá. Vamos lá. Em seu texto, de maneira fundamentada, daí a importância da leitura e de assistir às suas aulas, aborde os aspectos subsequentes. Aí eu vou pedir a câmera para mim para eu explicar outra coisa. O SESP é uma banca que adora surpreender. A cada prova que ele aplica, ele gosta um detalhezinho para surpreender. Olha o que ele vinha fazendo. Ele sempre elencava esses aspectos por meio de bolinhas. Colocava as bolinhas. Normalmente 3. Às vezes ele dá 2, às vezes ele dá 4, como aconteceu agora na prova da Polícia Civil de Goiás, ele deu 4. Mas normalmente são 3, por meio de bolinhas. Olha a inovação sutil, singela na prova da Polícia Civil de Pernambuco. Em vez de colocar bolinhas, ele pôs número. Isso, às vezes, desestabiliza aquele candidato que é muito certinho, que tem transtorno obsessivo compulsivo, como eu. Né? Era bolinha, agora virou número, não tem problema. Ele quer dizer alguma coisa com esse número? Ai, meu Deus. Eles ficam tentando desvendar. Tem nada disso, turma. Sejam elencados por meio de bolinhas, de números, de estrelinhas, também. Uma foto da Rebeca, tanto faz. Mas como é importante o emocional, hein, Vânia? Muito, muito. Como tem gente que menospreza o emocional e na hora da prova é só o emocional que bota tudo a perder. E ainda vou te dizer mais, olha o que ele consegue fazer. Às vezes, em vez de elencar os aspectos de maneira vertical, ele elenca de maneira linear, separando os aspectos por vírgulas. Aí o aluno olha e ele tem a impressão de que a banca não pediu a abordagem de aspectos. O SESP fez isso na prova do MPU de nível médio. Ele disse assim, usando o tema da Copa do Mundo como assunto relevante da atualidade, mas use isso como pretexto e escreva sobre. Aí ele pôs nível estratégico, planejamento tático, estratégico e operacional, elencados de maneira linear. E isso tira o candidato da zona de conforto. Entre parênteses, não era? Não, ele colocou entre vírgulas. Entre vírgulas? E depois o último tinha conjunção aditiva, e. Isso tira o nosso aluno da zona de conforto, que é o que você falou, é o estado emocional. Então, a gente já está aproveitando e esclarecendo aqui para eles. Claro. Seja elencado verticalmente por meio de bolinhas, de estrelinhas, de números, ou elencado de maneira linear, observe se a banca está te dando esses aspectos particulares para você escrever. Aí, olha só o nosso materialzinho aqui. Isso aqui fui eu que criei para você, sugeri, né? Tinha conversado com a Rebequinha sobre isso. Olha só, primeiro aspecto. Em linhas gerais, porque você só tem 30 linhas. Em linhas gerais, esclareça as origens dos conflitos que alimentam o grande fluxo migratório que se desenrola na Europa nos últimos anos. E é claro que a origem desses conflitos reside num ponto em comum: a violação aos direitos humanos. Direitos humanos estão sendo gravemente violados na atualidade, uma situação que beira inclusive o que a humanidade assistiu no final da Segunda Guerra Mundial. Claro que ali a humanidade tinha era uma outra roupagem, até a quantidade de pessoas que habitavam a Terra eram outras, era uma outra quantidade. Não é nisso que eu estou querendo dizer, mas eu estou querendo dizer que a gente está vivendo uma situação tão dramática quanto 45. Isso é muito grave e isso, inclusive, coloca em questionamento até o papel da ONU. Sabe, para que tem essa ONU? Será que realmente ela trabalha pela paz? Será que essas grandes potências selvagens, vaidosas, elas fazem da ONU um mero instrumento ali figurativo? Então tem questionamentos, mas nossa, que bacana, né? Explicar a origem do conflito. São guerras, são perseguições, mas tudo isso é uma violação gravíssima aos direitos humanos. A Carta da ONU vai completar 70 anos agora em 2018. Né? Não tem nada que se comemorar. Você sabe uma coisa que eu costumo alertar os nossos alunos, Rebeca? É que muitas vezes o que o SESP cobra nessas provas não é aquilo que você acompanha pela televisão. Então, a prova ela não é feita para aquele sujeito que apenas ouve isso no jornal. Ela é feita para aquele sujeito que lê, que procura se informar de maneira contundente sobre isso. Não é? Você se lembra quando o SESP cobrou aquele conflito entre a Rússia e a Ucrânia sobre aquela fatia da Crimeia.
O primeiro aspecto que o hein, CESP Vânia? elencou não era um aspecto que se via na TV, porque a TV ela é imediatista, não é? Ela te mostra o Tempo em conflito televisão, agora, não é. mas ela não te mostra a origem. Não. A O origem, para você saber, você tem que ler. Uhum. Eu sempre alerto os alunos sobre isso. Falo, que bacana. gente, a prova do CESP, ela não é para quem vê TV, a prova do CESP é para quem lê. E muitos banalizam a atualidade dizendo justamente, pra que eu vou na aula dela assistir alguma coisa? Na TV me diz. E não é bem por aí. Redondamente enganado. Fatores históricos, geográficos são sempre abordados. Sempre, Rebeca. Eles é que vão dar o formato da atualidade. Porque é como eu te falei, a televisão ela é imediatista, ela mostra o conflito, mas ela não te explica a diz, origem. nem sempre ela te explica a origem. Então, isso explica muito rápido, né? Às vezes você nem pega. Isso. Então este é o nosso primeiro aspecto. Aí o nosso segundo. Aponte 3 possíveis caminhos para amenizar a crise de refugiados no continente europeu. E aí eu quero aproveitar e alertar a vocês. A Rebequinha falou para vocês ficarem atentos a significado de refugiado e de imigrante. Uma das coisas que sempre me chama a atenção é o fato que na língua nós temos essa capacidade de usar alguns eufemismos para camuflar problemas, né? O Milor Fernandes tem um texto muito interessante sobre isso, quando ele fala de nós que somos do terceiro mundo, que ele fala que nós somos os colaterais, né? E colaterais é exatamente o eufemismo, porque o que é o efeito colateral de uma doença, de um remédio que você tome para curar um câncer? É uma coisa horrorosa, mas é necessária. Então ele diz que nós somos colaterais. E é justamente isso, palavras que muitas vezes são substituídas por outras para camuflar problemas. É essa questão mesmo da violação aos direitos humanos, ela muitas vezes é camuflada por meio desses nomes bonitinhos. Não chama o sujeito de refugiado, esse aqui é imigrante, né? E vão sempre e isso faz com que os alunos tenham que ter muita atenção, porque na hora de colocar na prova lá na redação, isso aí é importante, é uma informação importante. Eu queria inclusive acrescentar aqui, Vânia, que a Europa já está vivendo um momento bem crítico. Desde o estouro da bolha imobiliária em 2008, a crise nos Estados Unidos, ela respingou no mundo todo. E primeiramente ali na Europa, quem mais sentiu foram os PIGs. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Sofrida. A Grécia está muito sofrida. A Grécia, inclusive, está tendo dificuldade até de se sentir parte da Europa, de tão mal olhada e mal falada que a Grécia está. Então ela foi a primeira a sentir os efeitos da crise norte-americana. Ela estava muito endividada, ela não estava preparada para aquilo, foi muito brusco. Ela não tinha uma capa de gordura para queimar naquele momento, né? Que a China, por exemplo, tem. Por isso que a China está sofrendo agora, quase 10 anos depois da crise. Porque a gordura dela permitiu ela não sentir aquela facada na hora. Mas a Grécia sentiu na hora porque ela estava muito endividada, assim como a Espanha. E aí você tem outra problemática na Europa, que é o Reino Unido. Que, curiosamente, Vânia, é uma ilha e nunca gostou de se sentir parte integrante da Europa. O britânico tem essa dificuldade até geograficamente. Então, a gente tem uma problemática da tentativa do Reino Unido de sair, a população disse sim, o Brexit. E quando chama de saída da Grécia, é Grexit. Então tem o Brexit e o Grexit. São dois. Primeiro porque queriam expulsar a Grécia e o outro porque o Reino Unido pediu para sair. Então cada qual ao seu modo. E queria, assim, de certa forma relacionar que um dos motivos do Reino Unido, da população do Reino Unido, ter dito sim à saída do país do bloco, foi por conta da crise de refugiados. A Europa isso vem incomodando demais. Né, Rebeca? Tá. E ela já estava, ela não estava bem. Ela ganhou, a União Europeia ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2012, como exemplo de bloco unido. Mas aquilo não colou muito bem. A Europa não está bem tem tempo. E a crise dos Estados Unidos fez aflorar. E a União Europeia foi criada justamente com a tentativa de unir a Europa e não permitir novamente uma guerra nos moldes da Segunda Guerra. Então a Europa, Angela Merkel, tenta, de certa forma, manter a unidade. Mas é difícil, principalmente quando tem crise econômica. Porque quando tem crise econômica, aflora movimento extremista. E quem não fica nervoso sem grana no bolso, Vânia? Né? O nosso humor muda, a gente fica mais impaciente. É verdade. Então eu tento me colocar também um pouco no lugar do europeu, que mudou muito o padrão de vida dele.
sabe, o norte-americano também. E é por isso, talvez, que Donald Trump tenha chegado tão longe. Eita, um babado novo aqui. Foi mal. Acontece no ao vivo, que ansiedade. Foi mal. Voltando, não sei, eu faço uma colcha de retalho, mas... Não, mas está excelente. Aí agora nós vamos para o nosso terceiro aspecto, olha só. Comente em breves linhas, obviamente, nós só dispomos aqui de 30 linhas. Como a União Europeia está respondendo à crise e como se dará a partir de agora a sua política de... Eu acho isso aqui tão interessante, Rebeca. Livre circulação de pessoas. O único bloco do mundo que permite a União Europeia. Circulação de pessoas. É difícil você estabelecer isso aí. Né? Talvez por isso que a gente diga que não só a moeda, mas a livre circulação de pessoas fazem da União Europeia o principal bloco da atualidade. Ninguém chegou a um estado de maturação tão avançado quanto eles. Mas isso vem refletindo negativamente. E tem muita gente que não está gostando. E, poxa, é tão complicado, sabe? Eu tento me colocar no lugar das pessoas, mas também, às vezes, para mim é complicado, assim, entender as determinadas posturas. Mas a Europa também está muito preocupada que nessa leva de refugiados entrem terroristas. E é por isso que a Europa, de certa forma, está tentando ir lá na Turquia, que é a porta de entrada de tudo isso, e até pagar para a Turquia, para ela conter e filtrar um pouco melhor, né, essa migração que tanto vem chamando a atenção do mundo. O CESP, na prova da ABIN, ele deu um texto interessante falando exatamente sobre isso, que um dos maiores problemas do terrorismo internacional é isso, é essa capacidade que eles têm de se infiltrar em diferentes regiões e sem que você perceba, porque municas vezes eles chegam travestidos de religiosos, às vezes, então você não consegue a própria proibição separar, da burca e do chador, do niqab na França, perpassa também por um discurso que dialoga com essa ideia. É muito interessante. Que, na verdade, é uma forma até de se precaver, e eu tenho medo, né? Então, o medo hoje está muito presente. E que estranho, né? A gente deveria caminhar para a harmonia e não é o que indica. Então, olha só, agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar o nosso texto. Turma, o que eu disse a vocês? Que vocês não precisam fazer um parágrafo específico para a introdução. Agora, vejam bem, eu não estou dizendo que não vão fazer a introdução. Eu estou dizendo a vocês que vocês não vão abrir um parágrafo específico para ela. Então, eu vou pedir aqui para o Elton mostrar para a gente o texto aqui. Olha só, minha gente, para a gente montar essa redação, o que a gente faz? Primeira coisa, você vai abrir o seu primeiro parágrafo e vai explicar de maneira objetiva e fundamentada as origens dos conflitos. Abriu o seu parágrafo e explicou isso, esse aspecto aqui você já venceu. Aí a banca pede a você que esclareça o segundo. Quando você for abrir o segundo parágrafo para explicar esse segundo assunto, você não necessita usar conectores entre os parágrafos, que é uma outra coisa interessante do CESP. Você usa os conectores gramaticais para ligar as ideias dentro dos parágrafos, mas você já não usa mais conectores entre os parágrafos, que é muito interessante. Claro, essa é a lógica, porque pense aqui, quando eu construo uma argumentação, eu preciso ligar os parágrafos por meio de um conector gramatical para que eu já deixe claríssimo para o meu leitor qual foi a linha de raciocínio que eu utilizei. Porque assim fica mais fácil de eu convencê-lo. Agora, aqui não. Aqui eu não estou tentando convencer ninguém. Eu estou apenas explicando, conceituando isso aqui. Isso significa o quê? Que como não há essa estreita correlação entre um e outro, eu não preciso usar conectores gramaticais. Ótimo. O texto fica muito mais fácil. Claro. Na verdade, na prática, Rebeca, isso aqui é como se você montasse 3 questões discursivas numa mesma folha. Agora, notem bem, sem saltar nenhuma linha entre elas. Abriu o seu primeiro parágrafo, explicou o primeiro aspecto. Abra um segundo parágrafo, explique o segundo aspecto. Abra um terceiro parágrafo, explique o seu terceiro aspecto. Professor, eu vou construir, então, 3 parágrafos exatamente. Primeiro parágrafo, você explica o primeiro aspecto. Segundo parágrafo, você explica o seu segundo aspecto. Abre um terceiro e último. Professora, que letra feia, professora.
Abre um terceiro e último parágrafo, explica o seu terceiro aspecto. E o seu texto está terminado. Olha que coisa fofa. Só isso. É só isso que a banca quer. Pronto. Né? Sem precisar usar conector. Ah, e detalhe, às vezes os alunos me perguntam, professora, esses parágrafos precisam ter um número uniforme de linhas? Não. Observe, aqui você vai explicar as origens dos conflitos, você vai utilizar muitas linhas. Aqui você vai apontar 3 possíveis caminhos. Muito provavelmente você gasta um número menor de linhas. Então não há essa obrigação de você ter uniformidade no tamanho dos parágrafos. Não, eles podem ter tamanho heterogêneo. Até porque funciona da seguinte forma, a banca quando for corrigir essa redação, ela vai corrigir por meio de um briefing, de um roteiro. E o próprio examinador, quando recebe o roteiro, ele já sabe que um parágrafo vai ter que ser maior do que os outros, porque o número de linhas está condicionado ao tanto de informações que eu tenho que fornecer a ele. Claro. Olha que bacana. Não é? Então, na verdade, são 3 questõezinhas discursivas no mesmo formulário. A banca te dá ao máximo 30 linhas, o máximo de 30 linhas. Então, não adianta, você não vai conseguir escrever mais, né? Agora, claro, vamos aproveitar, porque o nosso tempo está... Aí, eu aproveitei o teminha da Rebeca aqui, ó, sobre a educação no Brasil. De novo, temos então aqui um texto motivador, né? E aí, olha o que o CEF pôs. Considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, o que eu te disse? Significa que você não pode usar nenhuma informação que nele esteja. Aí a banca diz, redija um texto dissertativo. Professora, a banca não fala se é expositivo. Como é que a senhora está falando para mim que é expositivo? Porque você está vendo que há a elencagem dos aspectos. Se esses aspectos foram elencados, o que professora já está te dizendo? Essa dissertação é expositiva. Meus alunos dizem assim, professora, senhora, então o que senhora está te dizendo aqui? Que você vai fazer uma exposição. Aí olha só que bacana, aqui a banca não pôs um temão, ela pôs acerca da, olha só, necessidade de se priorizar o investimento em educação no Brasil. Necessidade de se priorizar o investimento em educação no Brasil. Uma das coisas que eu falo sempre os alunos abordarem aqui é a questão do capital intelectual. Né? Porque se a gente se preocupa muito com o ensino técnico e não se preocupa com o ensino acadêmico, a gente não vai ter capital intelectual lá para frente. E tem que haver um equilíbrio, né? Porque o país precisa do técnico, mas precisa também do intelectual. Claro. E buscar esse equilíbrio que é o grande complicado para nós, né? A gente não encontra muito. Aí nós temos, a banca diz, ó, ao elaborar seu texto, aborde necessariamente. O que esse necessariamente significa? Que você não pode deixar nenhum desses aspectos sem mencionar. Se ela disse necessariamente, ela não te dá opção, você é obrigada a falar. Aí os meus alunos dizem assim para mim, professora, vamos imaginar que eu conheça bem 2 aspectos e de um eu sei quase nada. Pegue esse quase nada que você sabe e ponha no papel, porque pelo menos a banca não poderá, caso você necessite entrar com um recurso, a banca não poderá te acusar de não ter obedecido ao comando. Né? Então, assim, seja sempre obediente. Aí nós temos, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Mesma coisa, só que agora aqui a gente inovou. Elencado por meio de números, né, Rebeca? Aspecto número 1, a situação da educação no Brasil. Então, o que ele vai mostrar aqui? Ele vai mostrar que a coisa não está tão positiva, tão boa. Não é assim? Vem aumentando a quantidade de vagas, mas a qualidade não acompanha necessariamente esse aumento quantitativo. Né? Uma das críticas, inclusive, da Unesco. E constatado tem quantidade, em exames. Não tem qualidade. O PISA está aí para mostrar que nosso desempenho é muito fraco. E o próprio IDEB agora... Aí olha que bacana, a situação da educação no Brasil, Rebeca já te deu uma ótima informação. Você vai anotar aí, ó, PISA e vai anotar o IDEB, né, Rebeca? Porque isso aí no primeiro aspecto, são perfeito. Agora o nosso aspecto 2, a melhoria da qualidade do ensino público. Ora, o que você vai colocar aqui? Sugestões, né? O que pode ser posto em prática no Brasil para melhorar a qualidade, que você mesma comentou agora mesmo. Nós temos quantidade e não temos qualidade, mas na verdade a qualidade é mais importante.
Né? Então é isso que ele tem que falar, ó, sugestões, propostas de melhoria da qualidade. Aí, o que a banca pede a ele que aborde no terceiro aspecto? A luz no fim do túnel. O papel da educação no desenvolvimento econômico do país. Ainda Olha que agora, fantástico, Rebeca. Tem tudo a ver com o momento atual. E tem a ver também com uma característica nossa, que é falta de gestão, de planejamento, inclusive na escola. Tem gente que defende a ideia que pode colocar o dinheiro que for, que a gente não vai resolver. Que a gente também tem que equilibrar a grana com gestão. E você me fez lembrar de uma coisa interessante. O CESP colocou lá no edital de vocês, turma, subitem 14.3. Subitem 14.3 tem os assuntos da atualidade, mas ele contempla também gestão democrática e a LDB. Então, não deixem de ler sobre essa gestão democrática, porque vai que a banca cobre isso lá, não é não, Rebeca? Vânia, muito feliz de estar aqui hoje com você. Ah, que legal, eu também. Se eu pudesse, ficava horas e horas. Eu também, Rebeca. Porque a gente tem muito papo. Amei, eu te admiro e assim... Acho fantástico isso aqui, eu tenho certeza que os alunos gostam muito, porque vai acrescentando. Eu espero que tenha motivado muita gente, claro, tranquilizado. Com certeza. A redação é super tranquila de fazer, vocês estão vendo aí, não tem segredo. A questão é procurar se informar e plasmar essas ideias no papel de forma clara. Inclusive, dar dica para você acompanhar o meu canal no YouTube, aqui no YouTube, Gabaritando Atualidades. Ele é gratuito e todo mês eu me comprometo em fazer a retrospectiva dos principais episódios e acontecimentos que ocorreram no Brasil e também no mundo. Não deixa de acompanhar não, que eu tenho certeza que você vai gostar. Legal. Pois muito bem, Rebeca, terminamos aqui. A gente ainda pode depois fazer mais algumas aulinhas dessas com nossos assuntos, montando as redações aqui na prática, produzindo os textos com os alunos, né, Rebeca? E detalhe, sabe o que a gente pode também fazer depois? Abrir um canal para eles nos perguntarem. Pergunta para você, pergunta para mim, a gente vai respondendo, que é bem bacana. Às vezes volta até aqui para responder. Para responder. Muito obrigada pela confiança depositada no nosso trabalho. Da minha parte, queria dizer que estou muito feliz, estou encantada aí, né, com essa possibilidade que o GRAN Online abriu pra gente. E de forma gratuita, de forma acessível, poder te ajudar a conquistar aí o seu sonho, né, a poder fazer com que você trilhe um futuro promissor, que eu tenho certeza que você tem tudo para alcançar isso. Eu sei que tem alguns alunos nossos aí do presencial que estão também nos assistindo e eu quero agradecer imensamente os presenciais, os não presenciais. O professor Gustavo Scatolino está ali dando um adeuzinho para a gente. Olha só, os nossos alunos aí que estão nos assistindo. Pessoal, muito obrigada. Obrigada pelo carinho, obrigada pela assistência. E podem aguardar que eu e a Rebeca ainda vamos continuar essa parceria de super sucesso, né, Rebeca? Com certeza. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Valeu.